Campeonato Nacional de Velocidade voltou à pista depois do interregno devido à pandemia e foi o Autódromo do Estoril que recebeu a primeira jornada, cumprindo todas as indicações da Direção-Geral de Saúde. Uma primeira jornada à porta fechada e sem convidados no paddock. 84 pilotos estiveram inscritos nesta primeira ronda da competição que marca de facto o regresso à atividade. Portugal foi o primeiro país da Europa a voltar ao desporto motorizado. Algumas novidades, muitos pilotos novos, estreantes alguns, também uma nova competição, o troféu Tuono Cup, em que os pilotos correm nas Aprilia Tuono, e a presença de Miguel Oliveira, ele que treina para o Mundial MotoGP, correu aqui com as Superbike portuguesas. A Copa Dunlop Motoval teve corridas no sábado e no domingo e no que toca à classe 1, ambas foram vencidas por Henrique Gouveia, mas não de forma destacada. Na primeira corrida, apenas 0,2 de segundo de diferença para o segundo, que foi Ricardo Silva. Diogo Queiroz ficou na terceira posição, ele que foi quarto na segunda corrida. Na segunda ronda, Henrique Gouveia repetiu a dose, voltou a vencer, mas o despique ficou entre o segundo e terceiro classificados, com Vítor Barros e Ricardo Silva a terem apenas 15 milésimas de segundo de diferença. Vítor Barros, que foi sétimo na primeira, ficou na segunda posição e Ricardo Silva na terceira. Quanto à classe 2, venceu ambas Christophe Larouane. 1 segundo de diferença, pouco mais, em ambas as corridas para o segundo classificado, que foi sempre António Geirinhas. Houve alteração na terceira posição, já que Rui Palma foi terceiro na primeira corrida, ele que não participou na segunda. O último lugar de pódio na segunda corrida foi para Hugo Lopes, que tinha sido sexto na primeira. Partilharam a pista do Autódromo do Estoril o troféu TLC, a Taça Luís Carreira, com menos pilotos este ano, também a Kawasaki Z-Cup e a novidade deste ano, que é a Tuono Cup, em que os pilotos correm todos com as potentes Aprilia Tuono. Quanto ao troféu Taça Luís Carreira, menos participantes nesta primeira jornada da competição CNV. O único representante da classe Superbike foi Pedro Dias. E na classe Open, João Curva venceu ambas as corridas, destacadamente em relação ao outro representante da classe, Fernando Mercier. Em pista estiveram também as potentes máquinas japonesas Kawasaki para a Kawasaki Z-Cup e a novidade da edição deste ano, que é a Tuono Cup, em que os pilotos correm nas potente Aprilia Tuono. Participou na Kawasaki Z-Cup Miguel Vilares, como é costume. Foi ele o vencedor, destacado com mais de 9 segundos de diferença para o segundo Luís Franco, terceira posição para Miguel Sousa. Outro participante da Kawasaki Z-Cup estreou-se na prova estreia, o troféu Tuono Cup, Paulo Vicente. Foi ele o vencedor com mais de 13 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral, que viria a ser segundo. O terceiro posto na primeira corrida para Anselmo Vilardebo. E trocaram depois de máquinas. Paulo Vicente na segunda corrida correu na Z-Cup e Miguel Vilares correu na Tuono Cup. E foram também ambos vencedores. Paulo Vicente na Z-Cup com mais de 8 segundos de diferença em relação a Luís Franco, que voltou a ser segundo, terceiro posto para Ricardo Pires, e Miguel Vilares trocou de máquina, manteve a posição, foi primeiro com mais de 2 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral, que voltou a ser segundo, terceiro posto para Pavel Bogdanov. Muitos jovens pilotos presentes nesta ronda inaugural do Campeonato Nacional de Velocidade. A prova de que a promoção e captação de jovens pilotos da Federação de Motociclismo de Portugal está mesmo a dar frutos. 12 pilotos nas 300 e 10 pilotos nas Moto 5. Em Super Sport 300 houve uma grande luta entre Tomás Alonso e também Diniz Borges para a obtenção de lugares de pódio, um segundo ou terceiro. Menos de um segundo, 36 milésimas de segundo separaram os dois pilotos. Tomás Alonso acabou na terceira posição. Diniz Borges ficou no segundo lugar. A mais de 12 segundos do piloto que se destacou, o piloto vencedor do título ano passado de Vila Nova de Santo André, Pedro Fragoso, foi o vencedor da Super Sport 300. Nas pré-Moto 3, o campeão em título Kiko Maria não esteve presente nesta ronda inaugural do CNV e o domínio foi por isso para Gonçalo Ribeiro, que esteve sempre à frente. Parecia estar já tudo encaminhado para vencer a corrida. No entanto, a 3 voltas do fim teve problemas com a corrente de transmissão e foi herdado da luta e da corrida. Assim sendo, beneficiou Ivan Hernandes. Foi ele o vencedor a mais de 5 segundos de diferença para o segundo classificado, que foi Daniel Bento. Respirou-se juventude também na competição 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5. Muitos pilotos estreantes, muitos deles pela primeira vez num autódromo, já que até aqui tinham corrido em kartódromos.
e muitos vindos também da captação de jovens pilotos pela Federação de Motociclismo de Portugal. Em Moto 5, Pedro Matos ficou na terceira posição, travou com Manuel Branquinho uma intensa luta, menos de 3 segundos de diferença entre ambos os pilotos, e o primeiro lugar foi para Martim Marco, venceu destacadamente esta corrida. O piloto de Coimbra fez também aqui a sua estreia. Nas 85 GP Moto 4, a vitória sorriu de forma destacada a um estreante na matéria também, Afonso Almeida, jovem piloto da Charneca da Caparica, que se estreou aqui no Autódromo do Estoril. A outra representante da classe, a jovem Naama Rosa, ficou na segunda posição. Várias presenças femininas em pista. Em Moto 5, Bárbara Magro, Rafaela Peixoto, em 85 GP, Naama Rosa. 2 corridas para as Superbike e também Super Stock 600 nesta jornada inaugural, como vai ser apanágio nas próximas jornadas. Há competição dupla para as principais classes do CNV. Em Super Stock 600, 2 representantes que fizeram o seu percurso pela Copa Dunlop Motoval. Dani Trells, o vencedor do ano passado, que ficou na segunda posição em ambas as corridas. O vencedor destacado em ambas as corridas foi Jaime Coelho. Ausências notadas nesta primeira ronda no que toca a Superbike, as de Rui Marto, que não conseguiu ter, devido à pandemia, os componentes necessários para que pudesse ter a sua moto pronta, e também de Tiago Magalhães, que logo nos treinos partiu o motor da sua máquina, não podendo entrar em competição. E se houve ausências notadas, houve uma notável presença, a de Miguel Oliveira, que treina para o Mundial MotoGP e correu aqui com as Superbike portuguesas. E foi Miguel Oliveira, naturalmente, a arrancar à frente nestas 15 voltas de competição da primeira corrida e, de forma destacada, assumiu a dianteira. Lá atrás vinha Ivo Lopes, o detentor do título, e também Pedro Nuno, ainda André Pires e Tiago Coleto, logo depois. De facto, o outro andamento para Miguel Oliveira, de forma destacada sempre à frente. Atrás vinha Ivo Lopes, só que o campeão nacional, à passagem da terceira volta, sofreu uma queda entre as curvas 2 e 3, e por isso aproveitou Pedro Nuno para assumir a segunda posição. André Pires vinha sempre atrás e lá vem à frente. Miguel Oliveira é de facto o outro andamento. Refira-se a presença de Tiago Dias, piloto que voltou às Superbike passados 8 anos, acabou na 6ª posição. Lugares de pódio nesta primeira corrida: André Pires foi terceiro, Pedro Nuno segundo e, destacadamente, Miguel Oliveira foi o primeiro a cortar a meta. Arranquei minimamente bem. Vi os pilotos da frente a irem um pouco embora, por consequência vi o meu adversário direto a cair, e desde então foi gerir e consegui levar a moto inteira até ao fim. Repetiu-se também o mesmo arranque na segunda corrida de domingo, com Miguel Oliveira a tomar de imediato a dianteira, que nunca mais largou. Imprimiu até mais ritmo, baixando o tempo de 1:40 para 1:39 nesta corrida de domingo. Atrás dele estava Ivo Lopes, atrás de Ivo Lopes, Pedro Nuno, e depois André Pires, Romeu Leite e João Silva completavam os lugares da frente nesta segunda corrida. Ivo Lopes, que enalteceu a presença em pista de Miguel Oliveira como fator de motivação e de evolução. Correr com os melhores traz sempre maior traquejo, como referiu o piloto, que é o detentor do título português. Ivo Lopes andou sempre à frente de Pedro Nuno e Pedro Nuno à frente de André Pires e Romeu Leite. Esta corrida não chegou ao fim, já que a 3 voltas do fim, o motor da máquina de Tiago Dias partiu, largou óleo em pista, motivou a queda de vários pilotos, incluindo a queda de Ivo Lopes. Foi assim interrompida a competição e Ivo Lopes conseguiu ainda ter o lugar intermédio de pódio, atrás de Miguel Oliveira e à frente de Pedro Nuno. Uma prova boa, consegui arrancar, o objetivo não era o Miguel, mas consegui abrir distância para o terceiro classificado, mas depois faltava 3 voltas para o final, aconteceu uma coisa que estava imprevista, foi uma moto que perdeu óleo e a 50 a hora caímos, não estava dentro dos planos. Foi uma corrida boa, mantive um ritmo bom de corrida, mas estou um bocadinho chateado porque foi um fim de semana muito mau. 2 quedas, mas é levantar a cabeça e ir para a próxima. E foi assim o regresso do Campeonato Nacional de Velocidade depois da pandemia, com muita juventude em pista, com uma presença notável a de Miguel Oliveira e com a novidade da Tuono Cup. O Campeonato Nacional de Velocidade, com toda a segurança, segue na próxima jornada para a Montanha Russa de Portimão.